Gilberto, você que teve colégio, é por isso que você dá 3 advertências antes de uma suspensão e 3 suspensões antes de uma expulsão? Exatamente. É cabala esse número 3? É advertência verbal. Sejam bem-vindos, generais. Caiam pra dentro. Delegar, acompanhar, cobrar, mas eu coloquei que ele tem que ensinar também. Vocês acham que um líder tem esse papel? E eu faço até uma outra pergunta. Você acha que o líder ele tem que suportar até que ponto o erro de um colaborador? O colaborador pode errar quantas vezes? Vai lá. Quem vai começar? Luara, É uma vai. questão boa de perguntar É uma essa. questão boa. Mas sim, eu acho que o líder ele deve ensinar sim, porque se uma pessoa está numa posição de liderança, entende-se que ela teve um período de experiência maior, entende-se que ela teve sucessos na carreira dela, né, desenvolvimentos, que levaram ela até ocupar essa posição. Então, ela sabe mais, talvez, do que algum colaborador dela. E ela ensinar esses processos, ela ensinar como as coisas funcionam, também faz parte da liderança. Porque um líder, ele não é ele não deve ser autoritário, né? Eu enxergo mais os líderes como mentores. São aqueles mentores que estão lá para motivar a equipe, para fazer a engrenagem andar. E parte disso está o ensinamento, compartilhar seu conhecimento. A melhor coisa que tem é você chegar numa equipe em que você sabe que você vai aprender alguma coisa nova com o seu líder. E sobre até onde o líder ele pode tolerar erros de algum funcionário, eu acho que isso depende muito de onde vem esse erro. Se esse erro vem porque o funcionário realmente não tem interesse em modificar, ou se esse erro vem porque isso está fora da capacidade desse funcionário. Uau. Porque se o funcionário ele tem capacidade, quer dizer, ele tem vontade, mas não tem capacidade, talvez aí seja um erro do líder de estar alocando ele na função errada. Exato. Aí vai do líder realocar, colocar ele para fazer alguma outra coisa, ensinar. Agora, se for uma pessoa que realmente não tem motivação, não é a hora de dar tchau. A gente tem uma regrinha que é a regra do Cavaleiro do Zodíaco. Vocês não vão lembrar disso, que vocês são muito novinhos, vocês nem sabem, né? O que são os Cavaleiros do Faça Zodíaco, sabe? relevar o cosmo em seu Sabe. coração. As 12 casas, meu Deus do céu. É assim, ó. O Cavaleiro do Zodíaco, eles têm uma regra, que é: você não pode tomar 2 vezes o mesmo golpe. Exato. Ou seja, errar uma vez É humano. é humano. normal. Errar 2 vezes. Errar 2 vezes é natural, vai. Agora, errar 3 vezes é uma negligência. Concordo. Quando você erra 3 vezes na mesma coisa, é uma negligência. Porque você já errou uma, era para ter aprendido. Aí você errou de novo. Aí você errou de novo. Isso é uma negligência com o processo. Você não está afim de aprender. Você não está afim de estar naquela empresa. Você não está afim de exercer aquele cargo. Então está claro para o seu líder que você vai ser demitido. E está claro. Porque você errou 3 vezes a mesma coisa. Mas ótimo que você falou, Luara. Às vezes a pessoa erra porque você mesmo colocou ela para descascar abacaxi e ela nunca nem viu o que é um abacaxi. Sim. Ô, Gilberto, você que teve colégio, é por isso que você dá 3 advertências antes de uma suspensão e 3 suspensões antes de uma expulsão? Exatamente. É cabala esse número 3? Advertência verbal, advertência escrita, suspensão, só depois vem a expulsão da escola. Sim. É assim que a gente faz. E com empresa é do mesmo jeito. Mesma coisa. Vamos lá. Última coisa que eu coloquei sobre liderança. Última não, faltam 3 ainda. Comunicação. Gente, o líder que não sabe se comunicar. Aquele líder que é introvertido, que é tímido, que não sabe falar bem em público. Vai lá. Comunicação do Steve Jobs apresentando um novo iPhone, vocês lembram? Ele era todo daquele jeitinho dele, lentozinho, mas ele sabia chegar na frente de um público e falar para esse público. Entregar, né? Sim. E encantar com o iPhone. Você acha que todo bom líder tem que ser um bom comunicador? Porque eu já falei até uma frase aqui, né? Ruídos de comunicação geram de problemas conjugais a guerras mundiais. O que vocês acham disso? Eu ia comentar do último tópico, mas esse encaixa perfeitamente também. Ouvindo vocês conversar, eu estava refletindo comigo mesmo sobre qual que era a melhor característica, a mais importante para um líder. E eu acho que é muito essa questão. Acho que o tato interpessoal, um bom líder nada mais é do que um bom gestor de pessoas. Eu acho que a parte
a parte técnica, de você ter um conteúdo por exemplo, da área que você está atuando é importante sim, só que não é o mais quando se trata de você ser um bom líder de uma equipe. Um bom líder, na minha opinião, nada mais é que uma pessoa que sabe ler tão bem as outras pessoas e sabe enxergar potenciais, déficits que podem ser realocados de uma outra forma, porque é o que a Lu acabou de falar. Às vezes um profissional está errando 2, 3 vezes e é uma responsabilidade sua, na realidade, como um bom líder, perceber que ele está errando aqui, mas ele é muito bom em outro ponto. Então, talvez não seria o ideal ele ser realocado para um outro setor, ou para uma outra profissão, para um outro cargo, enfim. Então, eu acho que a comunicação e você saber, ao mesmo tempo que é uma linha muito tênue, você ser muito próximo e o extremo, você levantar uma parede muito alta entre você e o seu colaborador ser negativo, mas você ter esse jogo de cintura de ganhar a pessoa para o seu lado e ao mesmo tempo ela sentir que você, na expressão em inglês, got your back. Você pode confiar em mim e correr por mim que eu vou correr por você também. Eu acho que você ter essa troca dupla de entrega e de dedicação, você conseguir ganhar a pessoa no interpessoal, é a definição de um bom líder, que faz com que você melhore a sua comunicação, rendimento, a pessoa vai trabalhar com admiração, que foi o último tópico que a gente conversou em relação a você. Eu acho que, pelo menos para mim, é um dos princípios mais importantes para um bom líder. Isso, Até porque, assim, eu acredito que o líder ele não precisa necessariamente ser um showman, né? Uhum. Ele não precisa estar sempre à frente dos palcos, estar sempre performando alguma coisa. Só que a comunicação dele precisa ter clareza. Tem que ser fluida, né? Tem que ser fluida, não pode ter ruído. Uhum. Então, assim, não pode ter ruído com o funcionário dele. Não pode ter ruído na hora de delegar alguma tarefa. Tem que ser o mais fluido possível. E também tem que ser fluido na hora de apresentar os resultados. Então, assim, o funcionário excedeu a média, foi legal, foi bacana. O líder tem que comunicar isso também. Tem que enaltecer, tem que falar, olha, no próximo mês vamos continuar assim. Da mesma forma que muita gente acha que o líder é só aquele cara que cobra, né? É só aquele cara que puxa, que fala, olha, vamos. Não é essa pessoa. O líder, às vezes até assim, vocês que gostam muito de futebol, né? Me corrijam se eu estiver errada, mas muitas vezes o líder do time, ele nem sempre é o melhor jogador. Mas ele é aquele cara que tá lá para motivar o pessoal, que tá lá para dar a garra para a equipe. Através da admiração, postura, é alguém de respeito. E quando a gente fala de comunicação, vamos lembrar de um dos maiores líderes da história, talvez o maior de todos os tempos, Jesus Cristo. Sim. O que ele tinha como primordial era exemplo e uma comunicação simples. Sim. Como é que ele ensinava as pessoas? Através de histórias. Ele contava histórias, fazia analogias, metáforas, parábolas e conseguia colocar a mensagem na cabeça das pessoas. Então, ser um líder com uma boa comunicação é ter uma linguagem fluida, simples e que todo mundo entenda, para que o rádio corredor não vá quebrando aquela mensagem em mensagens menores, gerando ruído de comunicação. Até porque um chefe que ele é legal, o funcionário ele tem tanto medo assim de falhar, não é nem pelo próprio trabalho, assim, deixar na mão. É para deixar o chefe na mão, sabe? Para estar sempre para ajudar o próprio chefe. Então, faz total sentido, é muito essa conexão tem que ser muito clara, esse chefe tem que ser muito aberto para conversar com o funcionário dele. Ó, mais uma coisinha que eu coloquei aqui, Gabriel, que eu queria passar para você que está comigo aí há mais tempo. Saiu um estudo agora dizendo que os líderes eles precisam ter habilidades técnicas para aquele cargo, né? Tem que saber contratar pessoas, delegar ações, cobrar, mas ele também precisa de soft skills, que são habilidades socioemocionais. E dentro de um livro muito bacana que chama High Output Management, ele coloca lá o OCR. O que é o OCR? Um líder precisa de otimismo, conexão social e resiliência. Otimismo é ter sempre um pensamento positivo, é acreditar que aquilo vai dar certo. Conexão social é saber fluir bem entre as pessoas, ter uma boa comunicação. E resiliência, ele entender que empresa é sinônimo de problema. Para quem tem empresa sabe o que eu estou falando. Uma empresa, metade dela é totalmente previsível, organizada, controlada através de processos, mas tem uma outra parte dela que é um corpo de bombeiros, é o tempo inteiro apagando fogo. Você pode ser pequeno, você pode ser médio, você pode ser uma grande empresa, uma empresa de capital aberto, que sempre vai ter problema. Então, se a pessoa não for resiliente,
o tempo inteiro vai ficar reclamando dos problemas, ela não consegue ser uma grande líder. O que você acha disso? Otimismo, conexão social e resiliência. Um líder precisa disso mesmo? Com certeza. Bom, o otimismo, a gente já tinha falado antes, né? Você chegar sempre com um sorriso no rosto, porque se você não estiver animado para exercer a sua função, ninguém abaixo de você vai estar. Conexão social é exatamente para conseguir comunicar, porque às vezes você tá bem, às vezes você não tá bem, mas tem que se passar por estar bem para motivar um funcionário seu. Então, às vezes você tem que botar um sorriso no rosto. Tem um vídeo, cara, muito legal, não sei se você viu, um professor entrando numa sala, e assim, expressão bem triste mesmo, e aí ele dá uma respirada bem profunda assim, chacoalha a cabeça, coloca um sorriso para... Antes de entrar na sala, antes de entrar na sala. Muito bonito, vídeo, inclusive, esse vídeo. Eu acho que um bom líder, ele é um bom professor, no final das contas. Acho que um bom líder, ele tem as mesmas características que um professor. Ele precisa saber se comunicar, ele precisa ter amor. Então, as habilidades socioemocionais, ele precisa saber compreender o erro do funcionário dele. Ótimo. Ele precisa saber onde que ele vai ajudar, com que tipo de motivação. Porque tem pessoas que vão ser motivadas muito mais por um elogio. Tem outras pessoas que você elogiar, ela vira uma tirana. Sim. Ela vai subir e vai se achar até mais importante do que você, né, na empresa. Sim. Ou se acomoda com isso. Então, tem pessoas também que você vai precisar observar que o estímulo dela é outro. Que às vezes uma provocação é muito mais eficiente para o crescimento dela. Então, não é você ser observado com olhos amorosos por todo mundo. Você ser um bom líder também passa por ser mal visto porque você ama o outro, porque você quer ver o crescimento do outro. Exato. Maquiavel falava isso, né? Sim. E tem gente que fala por aí que líder é aquele que sabe e tem a capacidade de resolver problemas. Então, um bom líder tem que ter a capacidade de resolver problema. Aí hoje, até mais cedo, estava conversando com a Luara, que quando você é líder de uma empresa há muito tempo, chega alguém para você e fala assim, nossa, aconteceu um problema. Aí quando a pessoa fala, é isso aí que é o problema? É porque não é problema, é dia a dia. Uhum. Uma empresa é assim, acontece coisa o tempo inteiro. Então a gente nem chama de problema mais, a gente chama de acontecimento. É dia a dia. Sim. Então o problema é aquela coisa totalmente imprevisível que vai causar uma catástrofe na empresa. Isso é um problema. O restante, gente, é dia a dia. Um bom líder sabe lidar com o dia a dia de uma empresa, tá bom? Daí a gente vai entrar num assunto agora bem importante que é, Luara, como contratar grandes talentos para sua empresa. Como que um líder faz? Qual que é o passo a passo? Qual que é a fórmula para atrair bons colaboradores que vão te ajudar a crescer sua empresa? E eu tenho certeza absoluta que você tem pessoas aí agora que precisam aprender isso. O que você vai fazer? Você vai compartilhar essa live para elas. Seja para um sócio seu, seja para um amigo seu. Como recrutar talentos. Posso começar, senhora Luara? Bora começar. Eu acho que para você ter talento na sua empresa, você também precisa, né, reter essa admiração. A gente volta naquele assunto que a gente estava conversando anteriormente. Aqui na Space Edu, por exemplo, temos talentos. Por que temos talentos? Porque convivemos com um, né, grande talento. Então, assim, você ser um chefe admirável, você ser um líder que passa essa confiança, que passa essa percepção, os talentos vão vir até você. Essas pessoas, elas vão ter o desejo de trabalhar para você, de aprender com você, de fazer parte do seu projeto. Então, tem muito disso também, né? Ó, gente, águia não anda com galinha. Lembra disso. Águia não anda com galinha. Se você quer atrair talentos, seja primeiro uma pessoa talentosa. Se você quer atrair modelos de profissional que sejam incríveis, seja você uma pessoa incrível. O líder, ele é um imã de talentos. Agora, se ele não é um talento, dificilmente ele vai atrair pessoas iguais a ele. Vamos lá. Primeira coisa que eu tinha anotado é o que você falou. Ó, para atrair talentos e contratar pessoas bacanas para trabalhar com você, você precisa ser um líder magnético. É um líder que quando você vai estar no one-on-one ali, conversando com um possível colaborador, uma pessoa que você quer contratar, você tem que encantar a pessoa. Você tem que falar assim, nossa, cara, esse cara é muito bom, eu quero ele... É como se fosse um namoro. Eu sei que o Igor é muito bom, ele é muito bom no que ele faz. Daí eu, enquanto líder, eu tenho que estar aqui numa entrevista me vendendo uma empresa, vendendo propósito para o Igor. Ele tem que ver em mim um líder magnético. Daí sim, ele topa entrar na empresa. Concorda com isso, Igor? Concordo muito. E a gente volta para a questão do propósito.
se você quer ser feliz, quer evoluir como profissional, como pessoa, e esse é o seu propósito de crescimento, você quer estar perto de pessoas que você admira, que você vê um potencial crescimento. Então, eu, de novo, vou me usar como exemplo. Quando a gente conversou pela primeira vez para entrar para a Space Edu, foi totalmente isso. Eu acho que com todo mundo aqui também. A questão de admiração logo de cara, eu acho que foi o principal fator de eu vou comprar esse projeto porque respeito e acredito muito no propósito do Gilberto e estou aqui por ele também. Então, eu acho que quando você consegue transmitir isso para um funcionário e fazer com que ele compre sua briga porque ele também é um talento, eu acho que isso é o que faz as empresas darem certo e realmente alcançarem os resultados que ela espera. Daí surge aquela dúvida, né? Quando é uma empresa gigantesca, uma Ambev da vida, que você não tem contato direto com o líder, com o dono. Por isso que é importante o propósito. Porque o que atrai a pessoa a trabalhar naquela empresa é o propósito. Não necessariamente o líder é muito bom, nossa, quero estar perto dele. Mas o propósito da empresa é um grande imã. Exato. Né? Missão, visão e valor que a empresa transmite, né? Isso. E eu coloquei aqui um passo a passo para ajudar vocês a atrair talentos, tá? Então, quem tiver agora com um caderninho aí, você vai anotar passo 1, 2, 3, 4, bem bonitinho. Gente, contratar colaboradores funciona assim. Princípio 0. Seja um líder inspirador. Seja um líder magnético. Depois disso, vai lá. Oferta. Você tem que saber oferecer a vaga da forma correta. Se eu falar assim, vocês aí, quem é que está precisando de um emprego? Estou precisando de gente que vai editar vídeo. Se eu falo desse jeito, qual o tipo de gente que eu vou atrair? Agora, se eu falo assim, se você é apaixonado por comunicação e também tem o mesmo propósito de educação, assim como a gente aqui na Space Edu, eu quero você aqui com a gente. Viu a diferença? A forma que você comunica vai trazer as pessoas certas. Então, número 1, oferta de vaga. Como você comunica isso? E mais profundo ainda, onde você comunica isso? Se você colocar isso num jornal impresso simplesmente, você vai atrair um tipo de pessoas. Agora, se você publica isso no LinkedIn, no seu Stories, leva ela para um Typeform, onde ela tem que preencher algumas coisas, já é uma mudança. Então, você tem que saber como atrair e onde atrair esses talentos. Segundo, coloca aí, cold call. Você fez uma oferta, chegou um monte de entrevista não, é que chama currículo para vocês. Não existe mais nem currículo aqui no nosso mundo, a gente chama de portfólio, Behance, Pinterest, que é designer, editor de vídeo, eles usam essas plataformas, Pinterest, Behance, para colocar os trabalhos deles. Eles vão mandar isso aí para você. Você gostou? Você faz uma cold call, que é o próximo passo. O que é uma cold call? Faz uma ligação para essa pessoa, bate um papo informal com ela. Vamos supor que você está contratando um vendedor. E esse vendedor ele fala problema. Problema. Numa empresa de educação. Tem alguma coisa de errado com falar o português errado? Não, nada de errado com isso. Mas se é uma empresa de educação e ele é o vendedor, é o front da empresa, é importante que ele fale corretamente. E quando você faz uma cold call, que é uma ligação fria, de cara você já percebe a energia da pessoa, se ela fala bem ou não, o otimismo, a positividade dela. Depois dessa cold call, se você gostou, você chama ela para uma entrevista presencial. Por que ter uma entrevista presencial? Porque você tem que olhar no olhinho da pessoa, o santo tem que bater. E nessa entrevista presencial, você vai avaliar 2 coisas. Número 1, fit com o cargo. O que é fit com o cargo? Aquela pessoa realmente ela se encaixa naquele cargo? 2, fit com a cultura da empresa. Quer ver um exemplo simples? Hoje a gente tem um presidente da República que é X, não vou falar o nome. Pode ser Bolsonaro, Lula, qualquer um desses aí. Se me convidarem para ser ministro da Educação, eu tenho fit com o Ministério da Educação. Mas talvez eu não tenha fit com a cultura do meu líder, que é o presidente. Então essa é a grande questão. Você tem que analisar se a pessoa tem fit, encaixe com o cargo estabelecido e se ela tem fit com a cultura da empresa. Se ela não tiver fit com a cultura, logo, logo ela vai sair. Próximo passo. Se ela já passou por esses filtros, você vai pedir um application. O que é um application? Application nada mais é, gente, que uma tarefinha prévia. É assim, ó, editor de vídeo. Ele quer muito trabalhar comigo. O que eu peço para ele? Eu entrego uma palestra de 1 hora para ele e falo assim, transforma isso no vídeo de 1 minuto que no final me faça chorar. Simples assim.
Se ele pegar um vídeo de 1 hora e transformar em 1 minuto e no final me fizer chorar, falei, caramba, esse cara é bom pra caramba. Esse cara tem que trabalhar comigo. Ele passou pelo application. Depois de passar pela aplicação, aí você pode contratar essa pessoa por 30 dias. É bem importante a gente fazer isso porque o estágio probatório é para saber se a pessoa vai se socializar bem ali na empresa, se ela vai gostar mesmo da cultura ou não. É uma fase de namoro. Depois desse teste de 30 dias, se ela gostou e se você gostou, vem a efetivação. Você contrata a pessoa. Depois que passou por esse monte de filtro e chegou na efetivação, você não pode mais perder esse talento. Vem a parte de quê? Vai? Retenção. E como é que você retém um talento? Anota aí. Promoção, reconhecimento, mantendo um ambiente de automotivação e dinheiro mesmo. Você não vai comprar bolacha lá no supermercado com propósito. Então é com dinheiro que você retém os talentos também. E a última parte, que é uma das partes mais difíceis, né, Luara? Que a gente até estava comentando mais cedo, que é a da demissão. É muito difícil demitir, viu, gente? Tirar alguém da sua vida, da sua empresa, é muito complicado. Quero entrar nessa parte, mas antes de falar de demissão, vamos só recapitular todos os tópicos, tá? Número 1, ser um líder magnético. Quem puder, vai colocando aqui. Ô, Lilian, tudo bem? A Lilian tá aqui, ó, Scarpim. Um abraço pra você, minha flor. Vamos lá, todo mundo que está acompanhando a gente, coloca esses pontos bem certinhos aqui nos comentários. Número 1, ser um líder magnético. 2, oferta de vaga com a comunicação certa no canal certo. 3, cold call, ligação fria. 4, entrevista presencial para saber se tem fit com a vaga e fit com a cultura da empresa. Próximo, application, passa um testezinho para ela. Próximo, teste de 30 dias. Você vai contratar com estágio probatório de 30 dias. Depois disso, gostou? Efetivação. Depois disso, retenção, promoção e num futuro, talvez você tenha que demitir. Agora vamos falar desse assunto, que é um assunto um pouco espinhoso. Quando, Gabriel, demitir um colaborador? O que você acha? Vai lá. Quando ele está desmotivado, quando ele não vê mais sentido nem propósito na empresa, quando ele deixou de lutar pelo crescimento dela. Quando ele está desmotivado, talvez sua função não seja de motivar ele? Sim. Ou demitir. Mas desmotivado com um propósito, né? Porque desmotivação acontece. Problema faz parte do dia a dia de uma empresa. Então, a pessoa está triste, você vai demitir ela, não é assim que funciona. Sim. Tem um buraco muito mais embaixo, pode ser até, às vezes, uma depressão. Sim. Mas cansaço. É cansaço. A pessoa está cansada e fala que está desmotivada. Aí ela começa a não entregar mais, daí você vai lá e demite a pessoa. Não é assim. Você tem que investigar. É como se fosse uma cebola. Você tem que ir pegando as camadas assim, ó, e aprofundando. Daí você vai chegar, às vezes, uma coisa que dói muito no líder, que é o erro é seu. O erro é do líder, tá? Mas continue aí, Gabriel. Todo erro, no fundo, a gente chega no líder, né? Porque Sempre. se ele escolheu aquela posição, ele errou antes da pessoa, né? Errar. Bom, eu acho que talvez quando o encaixe daquela pessoa não orna com o restante da empresa. Então, se tem algum funcionário que ele está muito destoante, aquilo ele pode, dependendo, né, da característica que for destoante, ele pode afetar os outros membros. É aquele famoso ditado da fruta podre apodrecer no saco. Né? Então, se alguém é muito reclamão e está contaminando outras pessoas, aquilo ali tem que ser tirado, porque as pessoas amam odiar, como já diria George Orwell. Muito então, bom. se acha um inimigo em comum, e o pior, se esse inimigo em comum é o seu líder ou é a empresa, tá todo mundo contra. Não fala essas coisas assim ao vivo, não, viu? A gente ensina isso aí na Europa. Na Europa a gente ensina como criar um movimento, inimigo em comum. Então isso aí é uma... O ser humano tem algumas nuances que a gente não pode nem falar às vezes. Mas é bem isso. Tem 3 coisas importantes, gente. Quando um colaborador está saindo muito da conduta, número 1, você enquanto líder, resgate ele. Tenta resgatar. Depois, feedback 1, feedback 2. Se não funcionar, aí vem a demissão. É a questão tá? do erro que a gente falou antes, né? De errar uma vez, ok, aí você tenta consertar. Não aconteceu de novo, alerta mais uma vez. E se você vê que realmente está insistindo naquilo, que a pessoa não está mais remando na mesma direção, como a gente fala, aí acho que esse é o caminho mesmo. Isso.
E tem uma frasezinha que eu queria deixar para todos vocês aí. Se você é dono de empresa, é líder, tem uma frase que vai te trazer tranquilidade na hora de demitir, que é: sabe quando aquela pessoa está fazendo coisa, você não está gostando, está sentindo um incômodozinho lá dentro? Aí você fala, gente, será que eu tenho que demitir essa pessoa? Não, mas eu acho que o erro é meu. Você vai se fazer uma pergunta. Se eu conhecesse essa pessoa do jeito que ela está hoje, lá no dia que eu contratei, eu contrataria ela de novo? Simples assim. Se eu conhecesse essa pessoa desse jeito que ela está hoje, lá no dia que eu a contratei, eu contrataria ela de novo? Se a resposta for não, você tem consciência tranquila de demitir. Agora, se você contratasse ela de novo, você não vai demitir. Resgata, dá feedback, conversa, tá bom? Então, essa é a pergunta para te deixar dormir com a cabeça tranquila que você demitiu alguém. Na verdade, você deu liberdade para ela se alocar em outro lugar que talvez ela produza muito mais e seja mais feliz. Concordam com isso, gente? Muito Concordo bom. totalmente. Sim. Acho que é a reflexão